Olá, criatura divina! Vamos falar hoje sobre as historinhas que mais costumamos contar para nós mesmos, baseadas em como o ego tenta lidar com a realidade e a dor. Vamos falar um pouquinho das historinhas da autojustificação ou racionalização, tá? Essas historinhas são criadas para explicar e validar uma falha, um erro ou a falta de ação, de forma que o ego se mantenha ileso. O objetivo é evitar a culpa e a responsabilidade, tipo assim, não tenho tempo, dinheiro ou condições. O que ela pode justificar, essa frase, ou esconder, né? A falta de ação ou medo de falhar. Em vez de eu falar assim, eu não comecei meu projeto porque tenho medo de que não seja bom, às vezes a gente conta assim, eu não comecei porque eu estou sobrecarregada no trabalho e não tenho tempo para mais nada. Outra historinha. Eu sou assim mesmo, é o meu jeito. O que ela pode justificar ou esconder? A resistência à mudança de um padrão de comportamento problemático. Em vez de eu falar assim, eu preciso trabalhar a minha falta de paciência, o que eu acabo falando? Sou uma pessoa que fala o que pensa, sou sincera e os outros que lidem com isso. Já escutou? Então, outra historinha. Foi azar, foi culpa do outro. O que ela pode justificar ou esconder? A responsabilidade pessoal pelo resultado negativo. Em vez de eu falar assim, eu fui negligente, perdi o prazo, a gente acaba contando essa historinha. E o chefe me deu o projeto tarde demais, e o colega não colaborou, a culpa não foi minha. Sempre tem uma desculpa externa. Outra historinha. O dinheiro corrompe, as pessoas não são confiáveis. O que pode justificar o esconder, né? A falta de criação de conexões saudáveis ou o sucesso financeiro, levando ao isolamento ou à pobreza. Mensagens sociais, familiares ou culturais negativas. A falta de permissão. Em vez de eu falar assim, eu preciso de dinheiro, eu quero dinheiro, o que a gente faz? Eu preciso trabalhar a minha prosperidade. Prosperidade é uma coisa, dinheiro é outra. Estão ligados? Sim, mas são coisas diferentes. Tem também as historinhas de proteção emocional, auto-engano. Essas narrativas, elas são a manifestação de mecanismos de defesa, como a negação e a projeção, né? E elas são usadas para nos proteger de uma verdade dolorosa ou da ansiedade que uma mudança traria. Tipo assim, está tudo bem. O que ela pode justificar ou esconder essa frase, né? A realidade incômoda. Por exemplo, alguém que insiste que está feliz no trabalho, mas está exausto e sem vontade de viver. Já viu isso? É um mecanismo de negação. Outra historinha, assim, ele ou ela é que é o problema. Quando a gente pergunta qual que é o problema, é ele ou é ela. O que pode justificar ou esconder? Sentimentos e falhas inaceitáveis em si mesmo, transferindo-os para o outro. Exemplo, todo mundo é desonesto nesse setor, quando a pessoa está lutando com sua própria ética. É um mecanismo de projeção. Outra historinha. Minha vida tá ótima. O que ela pode justificar ou esconder? O medo de desejar ou de procurar uma porta de saída, disfarçando a estagnação de satisfação. Mecanismo de acomodação. Lógico que cada caso é um caso, né, gente? Tudo isso precisa ser avaliado, né, em consultório, né, num setting terapêutico e tudo mais. E por que contamos essas historinhas? Essas historinhas não são simples mentiras, mas sim estruturas linguísticas e mentais que nossa mente constrói com algumas funções. Por exemplo, economizar energia.
porque elas reduzem a incerteza e a necessidade de reavaliar cada situação. Eu não preciso ficar perdendo tempo e avaliando, sabe? Outra função, proteger o ego, pois evitam a dor emocional de sentir fracasso, culpa ou inadequação. Outra função é dar coerência, né? Unir ali os pedaços da nossa vida em uma narrativa de identidade coesa, sabe? O mito pessoal, mesmo que essa narrativa seja limitante. Então, o trabalho do autoconhecimento e da terapia é justamente reescrever essas histórias, transformando narrativas de contaminação, onde tudo muda de bom para ruim, em histórias de superação e de crescimento. Vamos falar agora um pouquinho sobre o ego? Tão falado, tão comentado, pelo menos já ouviu falar, pode não saber o que é, mas já ouviu falar dessa palavrinha, né? Às vezes é tão falado, mas pouco compreendido, né? Uns dizem que é ruim e que temos que destruir o ego, né? Outros que temos que fortalecê-lo. E aí? E nós no meio disso tudo? Porque todos possuímos ego, por mais que não entendamos ou falamos sobre. Então vamos trazer um pouquinho desses conceitos para a gente poder entender. Freud, lá na psicanálise, ele trabalhou com as instâncias de id, ego e superego, tá? O id, ele traz o princípio do prazer. É a parte mais primitiva, a matriz da personalidade, que contém os instintos básicos, sexuais e agressivos, né? E toda a energia psíquica, que é a libido, que ele chamou de libido, né? Que seria o prazer, tá? Opera de forma totalmente inconsciente e irracional, buscando a satisfação imediata de suas necessidades. Sabe aquela coisinha de, não é pra eu comer, mas quando eu vejo já tô abrindo a geladeira e já tô pegando? É basicamente isso aí. Aí ele traz também o ego, que é o princípio da realidade. Desenvolve-se a partir do id, né? E a parte organizada e racional da personalidade, responsável por mediar os impulsos do id com as restrições do mundo externo e as exigências do superego. E o superego é o princípio da moralidade. É a instância moral da personalidade formada pela internalização das regras sociais, valores e proibições dos pais, da cultura, né? Ele funciona como um juiz interno ou uma consciência, gerando sentimentos de culpa e inibindo os impulsos do id. Aí Jung, que foi discípulo ali de Freud, né? Ele foi aluno de Freud, estudou ali com Freud, trocou várias cartas e vários trabalhos. Ele traz o conceito de ego, persona e sombra. O ego, para Jung, seria o centro da consciência. É o centro da consciência individual, é a parte da psique que lida com o mundo externo, fornecendo um senso de identidade e continuidade. É o ponto de referência que escolhe e organiza as experiências. Um pouco parecido lá com o que Freud trouxe, né? Aí ele traz também a persona, que acho que a gente já falou em outros vídeos, que é a fachada social. É a máscara social que o indivíduo adota para se adaptar e interagir com o mundo. É o papel que a pessoa desempenha na sociedade. Embora necessária, uma identificação excessiva com a persona leva à superficialidade e ao afastamento do self, que seria o eu autêntico, o eu completo. A sombra, né? Ele traz um pouquinho lá da sombra, que ele fala do inconsciente, ainda na parte pessoal, o inconsciente pessoal.
Ali na sombra contém os traços, desejos e tendências que o ego rejeitou e manteve reprimidos porque são incompatíveis com a persona ou com o ideal de si. A sombra não é necessariamente má. Ela contém tanto o que é ruim quanto o que é bom, mas não reconhecido. O ego de Freud ali, né, que ele traz ali, não o ego dele, o que ele traz ali no conceito, é o mediador eternamente pressionado entre os impulsos cegos e primários do id, a força da natureza, e as regras internalizadas e moralistas do superego, a força da cultura e da moral. O eu quero, vamos, deixa, vamos fazer, vai lá, faz, sabe? Versus, mas não pode, não é correto, não podemos, né? O que o outro vai pensar, o que minha mãe vai falar, o que meu pai vai pensar. Lembra do anjinho e o diabinho nos desenhos? Lembra muito isso, né? Que fica aqui, ó. Então, o ego ali no meio é o que está tentando decidir se escuta um ou se escuta outro, né? No caso de Jung, a persona seria o papel que eu representaria se escutasse só o superego. E a sombra, todos os fica quieto que falei pro id. Poderíamos fazer um paralelo com o id sendo a criança e o superego o vovô. Nem tudo que a criança diz devemos fazer, né? Por exemplo, tacar fogo no cesto da sala de aula. Mas tem muitas coisas que as crianças nos falam ou faz que talvez tornasse o mundo mais gostoso de se viver. Há o lado birrento, mas há o lado da pureza, da autenticidade. O mesmo com o vovô. Tem coisas que naquela época não se podiam fazer e que ele recrimina até hoje, mas os tempos mudaram, não é mesmo? E tem muitas coisas que, se não fosse pela sabedoria que ele carrega, talvez realmente botássemos não só fogo no cesto da aula, mas no mundo. Percebem? Vocês viram só como é difícil assim estruturar o ego? Quando ouvir um e quando dar razão para o outro. Esse é o caminho que eu quero trazer aqui hoje. A estruturação de um ego saudável, forte e equilibrado, capaz de mediar as demandas internas e externas da vida, né? Tanto interna do id e o superego, quanto externas da persona e da sombra. O ego na psicanálise seria o centro da nossa consciência e identidade. Ele é o responsável por mediação da realidade, né? Negociar nossos desejos e impulsos internos ali com o id, né? Com as regras e obrigações morais ali com o superego e as demandas da realidade externa. Também pela identidade, organizar nossa percepção de quem sou eu, persona versus sombra. E também pela defesa, utilizar mecanismos de defesa, tipo racionalização, repressão, para nos proteger de ansiedade e de perigos reais ou imaginários. Tá? Estruturar o ego significa fortalecê-lo para que ele possa realizar essas funções de forma eficiente, flexível e adaptativa. Um ego bem estruturado não tem a ver com força, tem a ver com flexibilidade, que nem o bambu. Para estruturar e fortalecer o ego, o foco deve estar em aumentar a consciência e a capacidade de regulação do seu psiquismo. Na prática, vamos aqui trazer 3 pilares que podem te ajudar a estruturar um ego saudável. Primeiro pilar: aumente o autoconhecimento e a consciência. Um ego forte depende de ter uma visão realista de si mesmo, em vez de uma imagem inflada ou diminuída, tá? Nem para mais, nem para menos. Reflexão constante. Reserve tempo para refletir sobre suas ações, motivações e comportamentos. Pergunte a si mesmo por que você faz o que faz.
Manter um diário de autoavaliação é uma ferramenta poderosa para mapear seus padrões de conduta. Identifique seus mecanismos de defesa. O ego usa defesas como projeção, negação, racionalização para evitar a dor. Aprender a reconhecer quando e como você usa essas defesas é o primeiro passo para torná-las menos automáticas e mais conscientes. Por exemplo, notar quando você atribui a culpa a outros, a projeção, em vez de aceitar sua responsabilidade. É um exercício. Reconheça qualidades e limitações. Um ego saudável se constrói sobre uma autoestima realista. Não é aquela pessoa que se acha demais, nem aquela pessoa que se acha de menos. Seja honesto sobre seus defeitos e qualidades. A humildade aqui não é submissão, mas sim o reconhecimento de que ninguém é perfeito e de que você é importante, mas não o centro do universo. Segundo pilar, desenvolver a capacidade de mediação e regulação. A principal tarefa do ego é harmonizar forças opostas, desejos, moral, realidade. É basicamente um equilibrista, o coitado. Coitado não. Outra coisa, controle da impulsividade. Pratique a pausa e a reflexão antes de agir, especialmente em momentos de raiva, medo ou frustração. O ego forte não elimina o desejo, mas o regula, buscando uma satisfação que seja apropriada e menos prejudicial ao longo prazo. Outra coisinha, aceitação de críticas. Um ego frágil se desmorona diante da crítica. Lembra lá da Rainha Má? Um ego bem estruturado consegue analisar a crítica do que é útil e rejeitar o que não é verdadeiro, sem mentir que sua identidade está sendo atacada. Pratique a desidentificação da crítica. A crítica é sobre o comportamento, não sobre o seu ser. Negocie com o superego. Se você tem um senso de culpa e de autocrítica muito rígido, um superego exigente, aquele juizão, seu ego é sufocado. Trabalha para desenvolver autocompaixão e trate-se com a mesma gentileza que trataria um amigo querido em vez de se punir constantemente. Terceiro pilar, fortaleça a conexão com o self, que é o seu eu verdadeiro, seu eu completo, tá? Na perspectiva da psicologia analítica de Jung, o ego é o centro da consciência, mas o self é a totalidade da psique e o centro organizador da personalidade. Estruturar o ego neste contexto significa torná-lo flexível o suficiente para se integrar aos conteúdos inconscientes. Lembre-se do bambu. Integração do lado sombra. O ego deve ter a coragem de reconhecer e integrar o que foi reprimido, o lado sombra. Ao invés de lutar contra esses aspectos indesejáveis ou projetá-los nos outros, o ego forte os traz para a consciência, para que sua energia possa ser usada de forma criativa e adaptativa. Busque novas experiências. Isso é importante. Expor-se a diferentes perspectivas e realidades amplia os horizontes do ego. Novas experiências o forçam a se adaptar e a integrar novos aprendizados sobre o mundo e sobre si mesmo, tornando sua identidade mais rica e complexa. Certo? Vamos se tornar um bambuzinho. Nós enverga, mas não quebra. Certo? Até a próxima!